a audiência de instrução do acusado de matar o policial penal em setembro do ano passado. O crime aconteceu após uma discussão entre vizinhos. Anne Gomes, né, tá ao vivo, tá acompanhando a audiência, vai entrar agora aqui no telão. Joga aqui Anne Gomes agora no telão, já está aqui comigo ao vivo. Ô, Anne, você trouxe na escalada o destaque. Eu já vejo que você vai entrevistar alguém aí, né? Isso, de volta agora, 11 horas e 14 minutos, direto aqui do Fórum Criminal, segundo Tribunal do Júri. A audiência acaba de ser encerrada e nós vamos trazer em primeira mão o resultado dessa audiência. Estou ao lado do advogado Dr. Getúlio Souza, que representou aqui, né, a defesa do acusado. Esse crime que, como você já colocou, trouxe bastante repercussão à época, né? Uma briga entre vizinhos que infelizmente terminou com um deles vindo a óbito. E agora a gente chega ao momento onde a justiça passa a julgar toda essa situação. Doutor Getúlio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Povo na TV. O que a gente pode dizer para a sociedade do que foi definido nesse momento de agora? Bom dia a todos. Finalizou-se a audiência de instrução, né, dessa primeira fase do júri. A gente ouviu todas as testemunhas e analisou as provas acarreadas no processo. Compreendendo tudo isso, o Ministério Público de plano já verificou que, em bem da verdade, aconteceu o delito, né? Houve um homicídio e nós temos um autor, confesso. Entretanto, foi acatado que houve um excludente de ilicitude. Que é isso? O réu agiu em legítima defesa própria. Então, considerando isso, há o crime, mas não há ilicitude. Diante deste fato, o processo voltou concluído para que a juíza possa decidir então. Mas como já houve manifestação do Ministério Público, bem como da defesa, fatalmente ele será absolvido por esse fato, excludente de ilicitude, e o processo será arquivado, ele voltará ao status quo de réu primário. Atualmente ele responde com o uso da tornozeleira. O que acontece a partir de agora, depois da audiência? Não, na verdade ele está sem tornozeleira. Ele estava preso. Após 10 dias do fato, nós assumimos o processo. 5 dias após esse fato, ele esteve a sua liberdade provisória concedida com uso de monitoramento eletrônico. Passou-se até em março, acho que 5 meses, eu fiz um novo requerimento para que ele retirasse a tornozeleira pela desnecessidade e ausência de perigo ao processo. E aí, mais uma vez, foi acatado, ele estava sem tornozeleira, estava assinando uma vez no fórum e essa era a única medida cautelar. Ele estava com liberdade plena. Então, diante desse fato, agora nem essa cautelar seria mais necessário. Ele vai ser realmente absolvido, como fez o requerimento do Ministério Público, bem como a defesa. Getúlio, muito obrigada pelos esclarecimentos e assim a gente aguarda então agora o parecer, né, oficial assim da juíza para determinar essa circunstância. A gente está aguardando a prolação da sentença, que será nesse sentido. Eu acho que ela não caminhará em sentido contrário à defesa do Ministério Público. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a doutor Getúlio. Ele agora vai atender aos outros colegas da imprensa, mas está aí o Povo na TV, TV Tambaú, trazendo em primeira mão o resultado dessa audiência de instrução, né, que houve aí as testemunhas, acusado, houve todas as partes colocadas nesse processo. Um crime que aconteceu lá em setembro de 2022. Chocou bastante, uma briga entre vizinhos, onde um deles acabou perdendo a vida, era o policial penal, e toda essa situação foi colocada diante, né, das autoridades e agora há o parecer para a absolvição desse acusado, que à época era pizzaiolo, então desse homem que estava respondendo por esse processo, por tirar a vida de um vizinho depois de uma briga, de uma discussão. Parecer do Ministério Público, da defesa, juíza provavelmente deve acatar, então vamos aguardar até o final, né, até o pronunciamento oficial da Justiça, para trazer aqui 100% de confirmação da absolvição desse homem que responde por esse crime. Volto contigo, Michel. Muito obrigado, Ana. Agradeço ao Getúlio, inclusive, pela entrevista. Trouxemos aí em primeira mão o resultado. Esse aí é o suspeito, a gente pode tratar assim, acusado, na verdade, né, que ele vai ser absolvido se assim a juíza entender, né, que ele seja absolvido. Eu quero chamar a atenção, eu não vou entrar aqui no âmbito da lei,
Não vou entrar aqui no âmbito da lei, o que deveria ter acontecido ou não, porque aí existe a justiça, existe juízes, né? Existe advogados, e o advogado está ali para defender mesmo e fazer o trabalho dele. Só que tem o seguinte, foi uma briga que aconteceu entre os vizinhos. Na época, inclusive eu fiz a cobertura deste caso, este homem que você observa, inclusive com a faca na mão, ele teria dito, né, que o policial penal estaria armado e ameaçando ele algumas vezes. Isso foi a versão dele na época, né? E por conta disso, ele desferiu golpes de faca contra o policial penal, que é esse que você está vendo agora andando aqui, segurando inclusive a parte aqui próxima ao pescoço, porque ele levou uma facada próxima ao pescoço, sangrando bastante, foi socorrido, mas não resistiu. Onde é que eu quero chegar com tudo isso aqui? Será que havia necessidade disso aqui? Né? Esse fato foi ano passado, não é isso, Júlio? Foi o ano passado. Será que havia necessidade disso aqui? Será que esse vizinho aqui não poderia ter evitado essa confusão? Porque, pelo que eu vi, no dia que eu fui no local, o policial penal não estava com arma. Não estava armado. Não houve disparo por parte do policial penal. Não houve isso. Eu estive no local. Eu fui na residência poucos minutos depois de toda a situação. Inclusive, chovia bastante também, como hoje, né? Então, eu fui lá, eu estive no local. Eu só não peguei essa situação, mas eu fui lá assim que terminou, eu estive lá. Será que não dava para ter evitado? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui era um trabalhador, policial penal, que eu não estou aqui julgando se ele era perfeito ou não, se os dois já tinham um atrito antigo. Eu não estou aqui julgando o que rolou. Mas será que... Eu queria que você entendesse. Não tinha necessidade de chegar a esse ponto, dele pegar uma faca, partir para cima do policial penal e tirar a vida de um trabalhador. Porque, nesse momento agora, o policial penal deixou uma esposa e uma filha pequena. Ele não teve nem o prazer de ver a filha nascer por conta dessa tragédia. Entendo o trabalho do advogado Getúlio, que é meu amigo pessoal, doutor Getúlio, mas eu acho, né? Aqui é a minha posição. Não dava para ter, não dá para absolver uma pessoa quando se mata a outra da maneira que foi, mesmo ele tendo dito assim, não, eu fiz isso em legítima defesa. Mas na hora, o policial penal não estava armado. Se o policial penal estivesse armado, até porque se o policial penal estivesse com a pistola dele, não teria dado tempo ele reagir, né? Mas a gente vai continuar acompanhando este caso aqui. Eu só lamento pelas duas famílias, eu lamento. E dava para ter evitado sim essa confusão toda, não precisava ter chegado a esse ponto. Meu comentário é assim, que confusão, briga com o vizinho, tenta resolver conversando. Tenta resolver conversando. Não vai para vias de fato, não vai, não adianta. Tenta resolver da melhor forma possível, tá bom? Vamos continuar acompanhando, a gente vai continuar acompanhando aí esse caso, tá certo? 6 pessoas foram presas